Você é capaz de controlar o seu estômago? Quando você sente fome, como que você reage? Talvez você tenha dito muito mais sim para os desejos do seu corpo, para a sua vontade de comer, para o seu estômago, do que não. Quando a gente fala de gula, talvez venha aí na sua cabeça aquela imagem de uma pessoa muito obesa, sentada no sofá, na frente da televisão, com um pote de sorvete de 2 litros depois de ter comido 2 hambúrgueres inteiros com 2 litros de Coca-Cola. Mas hoje eu quero te mostrar nesse vídeo que o pecado da gula, para ser um pecado, não precisa chegar nesse extremo. Na verdade, a gula tem muito mais a ver com um problema de domínio próprio. E quando o nosso estômago, então, começa a tomar as decisões por nós mesmos, isso significa que nós não temos domínio próprio. E pior do que isso, ele se torna um Deus na nossa vida. O nosso estômago, então, passa a ser idolatrado, porque você não consegue dizer não. Você não consegue impor limites para essas suas vontades. Porque pensa só comigo, se você não está sendo capaz de dominar algo que é tão básico na sua vida, que é a questão do seu estômago, da fome, ou até da vontade, não necessariamente da fome, mas a vontade que você tem de comer certas coisas, dificilmente você vai conseguir dominar outras áreas da sua vida. Pensa comigo no exemplo de Jesus no deserto. Ele passou 40 dias em jejum e no final desse período, você vai se lembrar bem, ele é tentado por Satanás 3 vezes, em 3 situações diferentes. E uma delas, ele fala: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ora, pensa comigo, Jesus é o filho de Deus, é uma verdade. Segundo, ele tinha o poder para transformar aquela pedra em pão. E terceiro, ele estava com fome, é óbvio. Então, nada mais justo do que ele querer se alimentar. Mas quando Jesus responde, o que ele diz? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está ensinando aqui é que existe algo muito mais importante, uma prioridade muito maior do que o nosso próprio corpo, que é nos alimentarmos espiritualmente, da fonte verdadeira, que nunca mais vai deixar a gente ter fome. É claro que depois, como você bem vai se lembrar, Jesus, a Bíblia nos conta, que ele foi servido pelos anjos com um banquete, então ele se alimentou. Então perceba que o problema não está em se alimentar, é claro, é uma necessidade que nós temos, nós precisamos alimentar o nosso corpo. Mas o problema é quando nós cedemos a um prazer imediato, ou uma necessidade imediata, terrena, em troca de algo que é espiritual, que é eterno. Me chama a atenção ainda o exemplo de Adão e Eva, que também envolve uma analogia, uma figura do se alimentar, do comer. Só que aqui, olha só que interessante, Jesus venceu essa tentação estando com muita fome, porque ele estava em jejum. Mas lá no princípio, Eva e Adão comeram do fruto proibido, que é um simbolismo, uma analogia que é feita na palavra de Deus, mas não porque eles estavam com fome, mas porque eles queriam ser como Deus, eles queriam ter o conhecimento do bem e do mal. Eles trocaram a obediência, o alimento da obediência, pela pura vaidade. Outro exemplo que a gente não pode deixar de mencionar, se você vai se lembrar lá no Antigo Testamento, é de Esaú e Jacó. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de comida, ele vendeu a primogenitura. Só para você ter uma ideia, na cultura hebraica antiga, a primogenitura era algo de muito valor. Isso significava que ele tinha direitos adicionais em relação ao seu irmão. Por ser o primeiro filho primogênito, ele tinha também a herança da promessa de Deus que Deus fez para Abraão. E olha só que interessante, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, Esaú é citado. Olha só, não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Você consegue perceber o que esses exemplos estão nos mostrando? Primeiro, falta de domínio próprio. Nós precisamos aprender a controlar os impulsos da nossa vida, do nosso coração, os desejos da nossa carne, seja que num sentido pecaminoso ou mesmo num sentido fisiológico. Porque, é claro, quando a gente sente fome, o nosso estômago dói, a gente quer comer, isso nos incomoda. Mas ainda assim,
que é uma das coisas talvez mais difíceis que tenha para a gente controlar, ainda assim nós precisamos submeter a nossa carne, os desejos do nosso corpo, à nossa vontade. Nunca ao contrário. O nosso corpo não pode ser o senhor da nossa vida, porque o nosso corpo foi dado por Deus para servir a um propósito, como um veículo para que nós possamos glorificar a Deus, para que a gente possa cumprir aqui na terra o seu propósito. E é aqui então que entra o jejum, que é o oposto dessa idolatria do nosso estômago. E eu falo por mim. Antigamente, quando eu ainda não praticava o jejum na minha vida, eu era uma pessoa terrível. Eu começava a ficar com fome, já me estressava, já ficava de cara feia, fechada, dava patada nas pessoas. E logo no começo, quando eu casei, meu marido até falava: ixi, não dá nem pra deixar você ficar 5 minutos com fome, que senão já vira um monstrinho, né? Mas depois que eu introduzi o jejum na minha caminhada cristã, na minha vida, tudo isso foi sendo transformado. Hoje, quando eu tenho fome, eu controlo esses impulsos que eu tenho. Eu não fico mais irritada. Mas é importante a gente perceber que o jejum tem esse efeito na nossa vida. E isso se transmite, se transfere para outras áreas da nossa vida. A partir do momento que eu consegui dominar tudo isso que a fome causava em mim, começou a ficar muito mais fácil, possível, eu dominar outras coisas, outras tentações, outros impulsos, outras vontades na minha vida. Fisicamente, o jejum, ele ativa um estado no nosso corpo que se chama cetose. Se você quiser dar um Google aí depois, vale a pena, é um tema muito interessante, tenho lido muito sobre isso, e quanto mais eu leio, mais impressionada eu fico. Mas o que basta para você saber é que quando a gente faz o jejum, o nosso corpo ativa a cetose. E um dos efeitos dela, olha só, não é só espiritual, né? Ainda que seja algo muito importante, mas também tem consequências físicas. E uma delas é que o nosso corpo começa a eliminar células cancerígenas. Tem estudos já que mostram isso. Então veja que Deus criou o jejum com funções múltiplas, não apenas espiritual, mas também de benefício para o nosso próprio corpo. E em contraste, então, quando a gente come muito mais do que a gente deveria, nós estamos prejudicando o próprio templo do Espírito Santo. Eu e você, nós temos uma responsabilidade de cuidarmos do nosso corpo. O açúcar, por exemplo, que é viciante, nós todos sabemos, está nos escravizando. E nós fomos libertos em Jesus para que a gente não seja mais escravo do pecado. E sendo um vício, é sim um pecado. Ele nos libertou para que a gente tenha vida eterna, para que a gente tenha vida em abundância, para que a gente seja liberto de qualquer tipo de escravidão. Então não faz nenhum sentido nós termos essa dependência psíquica, química com o açúcar, por exemplo. Nós temos que aprender a dominar isso. O jejum, então, é o melhor remédio para que a gente possa tratar o pecado da gula. E não é porque Deus quer que a gente sofra, não tem nada a ver com sofrimento, mas é porque Ele quer nos libertar. Mas além do jejum, tem outras 3 dicas que eu quero deixar com você, porque, claro, o jejum é pontual, né? Você vai fazer em certos momentos, se você puder. Se tomar medicamento, tiver problema de saúde, procura um médico para fazer o jejum, tá? Não faça sozinho, para não te dar algum problema. Mas se você for uma pessoa saudável, estiver bem, sabe que você sabe os limites do seu corpo também, você pode praticar o jejum. Mas além disso, então, quais são as outras 3 dicas? A primeira delas é: faça pequenas renúncias no seu dia a dia. A primeira coisa que você pode renunciar é, quando você tem vontade de comer um doce, não coma aquele doce. Depois do almoço, né, dá aquela vontade louca por um doce. Hoje eu estou completando 40 dias aproximadamente que eu estou sem comer açúcar. Eu fiz umas mudanças na minha alimentação e como foi libertador. Nas 2 primeiras semanas eu quase tive um troço e eu percebi o quanto eu estava viciada em açúcar. Mas isso foi um exercício muito importante para eu conseguir me desvincular disso e ter mais domínio próprio sobre o meu próprio corpo. E dentre essas renúncias aí que você pode fazer no dia a dia, outra coisa que você pode praticar é: não saia da mesa com o estômago cheio. Tem na cultura oriental, acho que nos japoneses, né? Os japoneses praticam isso, se eu não estou enganada, que eles costumam dizer que você deve sair da mesa quando você se sentir 80% satisfeito.
não 100%. Quem dirá mais do que isso, né? Então saia da mesa quando você ainda estiver com um pouquinho de fome. Você vai ver que quando você der o tempo, seu cérebro vai assimilar, depois de 20, 30 minutos, que você comeu e você vai se sentir então saciado. A segunda dica é: transforme o ato de comer em adoração. Agradeça a Deus antes das refeições. De verdade, com o coração aberto, com a tua mente consciente e disposta a agradecer a Deus pelo seu alimento. É uma dádiva nós termos alimentação na nossa mesa. Então não esqueça de agradecer a Deus por isso também. É uma forma de a gente glorificar a Deus. E quando você fizer as escolhas do que você for comer, procure o que é saudável. Porque o seu corpo, a sua mente sempre vão querer aquilo que não é saudável. O açúcar em excesso, comidas congeladas, coisas prontas, coisas fáceis, mas que são cheias de sódio, de tantas outras coisas que são ruins para o seu corpo. Então, faça escolhas saudáveis, porque Deus merece filhos saudáveis. Nós precisamos entender que é uma grande responsabilidade e tem uma grande importância a qualidade daquilo que a gente consome. E a terceira dica é: cuide da sua alma, do seu espírito. Muitas vezes a gente, quando vai comer, não come porque a gente está com fome, mas porque nós estamos sentindo um vazio no nosso coração. Talvez seja ansiedade, tristeza, desânimo, e você está tentando suprir isso, essas necessidades, com a alimentação, com algo gostoso para comer. Só que isso é passageiro e não vai resolver o seu problema. Você precisa se alimentar de Deus, da palavra de Deus. Nós precisamos buscar consolo na Bíblia, no momento de oração com o Pai, depositar diante dele tudo aquilo que deixa o nosso coração ansioso. E a palavra de Deus nos diz que Deus vai tirar essa ansiedade do nosso coração. Nós não temos com que nos preocupar, nós não devemos ficar remoendo coisas na nossa cabeça, porque a gente não vai conseguir resolver isso. Entrega tudo diante de Deus. Peça para que Ele supra isso no seu coração, para que Ele leve a sua ansiedade sobre Ele. E a partir disso, então, eu tenho certeza que você vai conseguir começar a superar, a dominar esse desejo de comer. E você vai, então, se alimentar daquilo que é verdadeiro, que é eterno, que é espiritual. Lembre-se de Jesus quando Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E nunca se esqueça do exemplo de Esaú, que trocou uma bênção eterna por um prato de lentilha. Quantas vezes na nossa vida nós temos trocado o nosso momento, o nosso relacionamento com Deus por algo momentâneo, passageiro, efêmero, por pecados, por pequenas alegrias nesse mundo. Mas a boa notícia é que Jesus veio para nos libertar. Ele veio para nos trazer saciedade de verdade. Ele disse que Ele é o pão da vida, que Ele é fonte de água viva. E quando a gente vai até Ele, nós nunca mais vamos ter fome e nunca mais vamos ter sede. E essa promessa é para mim e é para você. E essa promessa é verdadeira. E ela supre as nossas necessidades. E para encerrar, então, se essa mensagem falou o seu coração, deixa um amém aí nos comentários, uma carinha, alguma coisa para eu saber que você gostou. Acho que vocês aí andam muito quietinhos, tô sentindo falta dessa interação nos comentários, tá? Deixa o que você achou. Vai ter mais vídeo aqui sobre pecado, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. E se você tem algum pecado que você gostaria que eu falasse num vídeo aqui do canal, deixa também nos comentários, tá? E lembre-se, para a gente vencer a gula, nós dependemos do poder de Deus, do seu Espírito Santo que habita em nós. Sozinhos nós não somos capazes, mas nós podemos sim contar com o poder que vem do alto para que a gente possa vencer esse pecado. E eu te vejo então no próximo vídeo, porque você já sabe, né? Eu ainda tenho muita coisa que eu preciso te contar.